Flamengo vence o Bragantino e acaba com escrita de 29 anos. Flamengo próximo do quinto e do sexto reforço? Que história é essa? Saída do Wesley, chegada de lateral, substituto, e Flamengo atrás de ponta do Atlético de Madrid. Tem isso, galera. Então, fala, galera boa. Aqui é o Dieguinho Fly, esse é o canal Mengão Play e você é mais do que bem-vindo. Então, ó, já chega dando aquela moral pra gente. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações pra você não perder nada. Hype o vídeo, comenta, compartilha, dá aquela moral pra gente. E hoje, galera, eu quero, como forma de tributo, dedicar esse vídeo ao meu avô, seu Manuel José Ricardo, que nos deixou na terça-feira, dia 22 de julho, e por conta das correrias do final de semana e tudo isso que a gente passou aí, eu não gravei nada sobre o Fla-Flu, que o Flamengo venceu por 1-0, gol do Pedro, tá? Então o Flamengo, com esse jogo com o Bragantino, enquadrou 2 vitórias em sequência no Campeonato Brasileiro depois daquele revés com o Santos. Então fica aqui ao meu avô o agradecimento, o respeito, o carinho, a tolerância. Tolerância porque ele torcia pro Vasco, né? Então fica aqui a provocação também, tá certo? Então é isso. Agora é hora de tocar o barco, bola pra frente. O Flamengo ontem venceu o Bragantino jogando mal, na minha opinião, tá? O Flamengo jogou muito mal, o Bragantino também foi um jogo de baixo nível técnico, de baixa qualidade. Taticamente, as duas equipes se anularam e os gols saíram em erros, em falhas. O gol do Bragantino sai logo no começo do segundo tempo, na saída de bola, literalmente. O Flamengo toma um gol nas costas do Varela e nas costas do Léo Pereira, no lado esquerdo da defesa. Eu achei falha. O jogador não pode dizer que não viu a bola saindo, porque ele tem que estar pronto, se não pela visão, pelo posicionamento e pela imposição, por ser um jogador de defesa alto, forte e com tempo de bola. Então o Flamengo tomou um gol absolutamente inaceitável, mas teve disposição para virar, e vira justamente com um gol daquele que falhou no gol do Bragantino, que foi o Léo Pereira, que empatou numa cobrança de bola parada do Arrascaeta, né? Então o Léo Pereira empata, e o Wesley, que foi um erro do Felipe Luiz, mas foi um erro que deu certo. Não sou engenheiro de obra pronta para dizer que o Wesley jogou bem, porque não jogou. A única coisa que ele acertou no jogo inteiro foi simplesmente a mais importante, que foi o gol da virada, que para mim houve falha do goleiro também no posicionamento do Cleiton, que pegou pra caramba. O Rossi também ontem pegou pra caramba, mas acabou que o Flamengo conseguiu virar no passe do Alacian, e a partir da entrada do jogador que para mim foi o melhor jogador em campo ontem, o Matias Vinha. Considerações sobre as mudanças. O Felipe Luiz escalou o time errado com o Bruno Henrique mais uma vez. O Wesley jogou muito mal até fazer o gol e ser o herói da partida. Uma coisa não apaga a outra, são duas coisas independentes. Um jogador jogar mal a partida inteira e fazer mesmo assim o gol da vitória. O Wesley, para mim, junto com o Bruno Henrique, foi o destaque negativo da partida, mas o Bruno Henrique, por não ter produzido nada e ter ficado em campo até mais quase da metade do segundo tempo ali pro final, então para mim o Bruno Henrique não jogou nada. O Pedro pouco tocou na bola, a bola não chegava para ele. Arrascaeta muito mal mais uma vez. Luiz Araújo não jogou bem e o Varela acabou falhando ali, mas eu vou isentar o Varela porque ele estava de quebra-galho na lateral esquerda até a entrada do Matias Vinha, que está novamente ganhando ritmo de jogo. A partir da entrada do Vinha, o Flamengo melhora, se recupera e consegue virar. Mas jogadores também que eu destaco de maneira positiva, além do Matias Vinha, o próprio Everton Araújo jogou muito bem, gostei dele no meio campo, e o Arrascaeta está precisando ser sacado do time para ser preservado, porque física e tecnicamente ele sistematicamente vem caindo, jogo sim, outro também. Ontem deu passe para o gol, mas eu noto no Arrascaeta quedas vertiginosas de rendimento a cada partida, sobretudo do primeiro para o segundo tempo. E ele fez 3 partidas em sequência, desde que voltou do Mundial de Clubes, contra Santos, Fluminense e agora contra o Bragantino. E a gente vai ter uma sequência complicada contra o Atlético Mineiro,
pelo Campeonato Brasileiro no domingo e pela Copa do Brasil no meio da semana que vem. E daqui a pouco tá vindo aí Libertadores, o jogo de volta de Copa do Brasil também. Então o Flamengo precisa começar a dar uma preservada no Arrascaeta e lançar a mão do Matheus Gonçalves nessa posição, porque bola para isso. A gente sabe que o menino tem e precisa mais do que jogabilidade, precisa de minutagem para poder ajudar o Flamengo naquilo que ele pode. O Wallace Yan gradativamente vem ganhando a sua posição no time titular do Flamengo e para mim tem de ser o titular no lugar do Bruno Henrique, mas o titular dessa posição pode ser outro que eu vou falar para vocês no próximo tópico. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual foi a análise que vocês fazem? Vocês aí fizeram ontem, assistindo a partida do Flamengo ontem, nessa partida contra o Bragantino. O Flamengo que não ganhava lá desde 1996, ainda quando o Nabi Abichedi, antigo estádio Bragantino, se chamava Marcelo Stefani, né? E ontem foi no Cícero de Souza Marques, não foi no Nabi Abichedi, então o Flamengo volta a vencer o Bragantino fora de casa, 30 anos depois, mas não no estádio do Bragantino. Então, quero saber a opinião de vocês sobre essas questões. E com isso, galera, com a vitória de ontem, o Flamengo foi a 33 pontos no Campeonato Brasileiro, colando no Cruzeiro, que é líder com um jogo a mais em relação ao Flamengo. O Cruzeiro ontem empatou com o Corinthians fora de casa por 0-0 e era para ter perdido, né? Mas o Cássio salvou a lavoura celeste lá. E o Palmeiras ganhou do Fluminense, que era tido como o quarto melhor time do mundo. Sei, né? Mas, enfim. Virada lá, o Palmeiras venceu no Maracanã o Fluminense por 2-1 e já colou ali com 29 pontos e 2 jogos a menos em relação ao Flamengo e em relação ao Cruzeiro. No caso, um jogo a menos em relação ao Flamengo e 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. E o Flamengo, com essa vitória importante de ontem, tira o Bragantino da cola ali, porque o Bragantino emplaca o seu segundo jogo sem vitória. São 2 derrotas na sequência. Uma contra o Vitória no final de semana passado e agora contra o Flamengo. E o Bragantino estaciona nos 27 pontos e fica ali na 4ª posição. Agora o Flamengo foca a preparação para o jogo com o Atlético Mineiro. E vamos ver o que vai acontecer. O Alan deve estar de volta nessa partida. Vamos ver o De La Cruz se vai ter condições. Acredito que não. Mas vamos ver também quantos minutos o Vinha vai poder jogar. Porque provavelmente o Wesley fez ontem a última partida dele com o manto sagrado. Onde deve estar indo agora para Roma da Itália. Vendido por 30 milhões de euros. Cerca de 170 milhões de reais. 170, 180 milhões de reais, sendo fixos 25 milhões de euros e 5 milhões de euros em metas estabelecidas em contrato. A negociação pode girar em torno de, convertendo para valores reais, com bônus, com tudo, cerca de 200 a 210 milhões de reais. Valeu, galera? Então, em números reais, o Flamengo está fazendo a maior venda da sua história, seguramente. Tá certo? Então, sobre Flamengo e Bragantino é isso, bela vitória, apesar do time não ter jogado bem, dos erros do Felipe Luiz na escalação inicial e das mexidas, mas foram nas mexidas erros que acabaram dando certo e ele levou sorte. Bons treinadores precisam de sorte e o Felipe Luiz mostrou ontem que isso de fato ele teve, tá certo, galera? Então, mudando de assunto aqui, vamos falar o seguinte, o Wesley fez ontem provavelmente o seu último jogo com o manto sagrado. Deve estar indo para Roma, como eu falei para vocês nos valores aí. E o Flamengo já está praticamente fechado com o substituto do Wesley. Sabe quem, pai? Não. Eu vou falar agora para você e para todo mundo que está assistindo a gente do outro lado. Trata-se do Emerson Royal, lateral que surgiu na base do Atlético Mineiro, foi revelado pelo Clube de Minas e rodou pela Inglaterra, pela Espanha, pela Itália, estava no Milan da Itália. O jogador tem 26 anos. O Flamengo deve pagar ao rossonero italiano a quantia de 9 milhões de euros fixos, cerca de 54 milhões de reais, para ter o lateral no elenco rubro-negro para substituir o Wesley. Além do Emerson Royal, que deve ser nos próximos dias, deve chegar no Rio de Janeiro sábado, o 5º
reforço do Flamengo na temporada, nós também temos o quarto. Trata-se do espanhol Saúl Ñíguez, ou Níguez, como você quiser, de 30 anos, oriundo do Atlético de Madrid. Ele estava jogando emprestado pelos cochoneiros ao Sevilha, time da Andaluzia, lá da região da Andaluzia, na Espanha, e chegou ontem no Rio de Janeiro, fez exames, assinou contrato com o Flamengo por 3 temporadas e meia, ganhando um salário compatível com os principais do elenco rubro-negro. Níguez chega para ser titular, revezando ali com o Arrascaeta ou alternando junto com o Jorginho na posição de segundo volante. Mas, dada a situação do Arrascaeta, eu escalaria o Flamengo assim, no meio campo. Jorginho, Alan, até que o Pulgar esteja disponível e lute pela sua posição dentro do time titular do Flamengo novamente. E o Níguez como meio armador no lugar do Arrascaeta, visto que o nosso camisa 10 uruguaio não joga de meia armador faz tempo, né? Ele tem atuado do meio para frente mais como um segundo atacante do que como um camisa 10 clássico, de fato. Então, agora é esperar a apresentação do Saúl, esperar a assinatura de contrato após os exames médicos do Emerson Royal e o desfecho da negociação com o Jorge Carrascal. E também agora, galera, o Flamengo pode ter o 6º reforço, que não é o Carrascal, né, que está em stand-by lá, a questão do Dinamo Moscou. E o Flamengo pode investir 25 milhões de euros num jogador top, tá sabendo, pai? Não. Trata-se de Samuel Lino, brasileiro, que joga no Atlético de Madrid pelo setor esquerdo de ataque e foi um dos destaques cochoneiros na temporada 2024 e 2025. Samuel Lino também é brasileiro e o Flamengo pode fazer dele a contratação mais cara da história do Flamengo, com cerca de 180 milhões de reais em valores reais com essa transferência. Eu falo cerca de por conta da flutuação cambial, galera. O Flamengo deve formalizar ao Atlético de Madrid uma proposta nos próximos dias, só que em relação ao Samuel Lino, o Flamengo conta com a concorrência do Napoli, o atual campeão italiano. Então o Flamengo vai ter que vencer essa queda de braço e jogar valores claros e limpos na mesa com um plano de carreira perfeito para o jogador, que é jovem, para que o Flamengo consiga vencer a concorrência e trazê-lo ao futebol brasileiro, tá certo, nação? Então, de mercado da bola do Flamengo, de saídas e chegadas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero a sua opinião. O Emerson chega para ser titular no lugar do Varela ou ele chega para revezar a posição ali? O Níguez deve jogar no lugar do Arrascaeta, de fato? E o Lino chega para ser titular no lugar do Bruno Henrique? Se é que o Bruno Henrique vai ficar no Flamengo, né, galera? Então vamos ficar de olho, porque demorou, mas o Flamengo está começando a investir em contratações e que venha mais e que venham contratações melhores, porque o Matheus Cunha está saindo para o Cruzeiro no ano que vem, que o Flamengo invista logo num goleiro para revezar ali com o Agostinho Rossi, porque a gente vai precisar. Tá certo, nação? Obrigado pelo carinho. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal. Mengão Play, se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Hype o vídeo, comenta, compartilha. Saudações rubro-negras.